Você sabia que hoje é o Dia Internacional do Contador de Histórias? Que legal, Kelly. Pois E é. é muito bom que nós temos um instrumento, uma pessoa que vem levar a história para muitas pessoas, até mesmo pessoas que estejam oprimidas, pessoas que estejam doentes, e elas, né, ressuscita aquela esperança, aquela fé que estava morta até então, mediante o contador de história. Verdade, principalmente quando isso é feito dentro dos hospitais, gente. É um gesto sensacional, né? Maravilhoso, a gente não tem nem palavras. E hoje, para mostrar um pouco de tudo isso pra gente, nós temos aqui o Mário Estopa. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Mário, tudo bem? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Prazer imenso ter você aqui, viu? O meu também, lógico. A gente quer saber um pouquinho, né, de como começou essa história toda de contador de histórias dentro dos hospitais. Há 25 anos atrás, a Vive Deixe Viver fundou essa associação. Foi fundada pelo Valdir Simino e foi se agregando pessoas. Hoje nós temos 9 praças de atuação, Certo. 85 hospitais, 44 são de São Paulo e um total de 1.004 contadores de histórias distribuídos. 1004? 1.004 contadores de Muitos. histórias. E temos preparando a cada ano sempre um novo ciclo de pessoas para poder trabalhar dentro dos hospitais e também fora deles, né? Muito legal, né? E Mário, como que surgiu essa vontade de você se abdicar, ser voluntário, de poder ajudar as pessoas, como já foi falado aqui pela Kelly, que estão precisando, e ressuscitar, né, a fé e a esperança daqueles que estavam com a esperança morta, e vocês, como contadores de história, trazer a esperança de volta? Cada um tem sua história, né? Sim. A minha história começou assim, uma pessoa muito importante para mim, estava internada no hospital, eu fui visitar, ia todo dia, porque ela era muito importante, muito próxima a mim, e nesse hospital tinha um rapaz que chegava sozinho, com um bloco de papel de desenho, um monte de lápis de cor, e ele desenhava, e as pessoas pegavam esses desenhos e montavam um varal dentro do hospital. Eu achei interessante aquele trabalho dele. Fui conversar com ele, ele falou, não estou ligado a ninguém, eu vim aqui sozinho porque quero. E ficou assim. De repente, do nada, não lembro mais, eu estou há 17 anos na Viva contando história, e não lembro mais como começou, e apareceu o nome da Viva na minha vida, fui, fiz o curso, me preparei, todos nós passamos por um curso de formação para saber como andar dentro do hospital, as consequências disso tudo, e comecei a contar a história, e foi indo, me assumiram no momento que eu precisava, né? Aquela história de estar chegando dentro do ambiente hospitalar, como é que é, com os outros contadores de história. E hoje a gente treina as pessoas quando vão. Os novatos, quando chegam lá, acabam de fazer o curso, vão para os hospitais, a gente sai com eles dentro, mostrando o que pode fazer, o que não pode fazer, como é que é entrar no quarto, como é que não é. É a primeira coisa que a gente faz assim, se solta, entra e conta, dá o melhor de si. Aí pergunta, qual a história que eu conto? A melhor história que você conta é aquela que você quer contar. Porque você sabe como que você vai se colocar. Você está feliz porque está contando aquela história. E existe o lado contrário. A criança vai receber isso muito bem. Nós somos contadores dentro de hospitais, né? E interessante que quando você entra num quarto, toda criança está acompanhada de alguém. Sim. Às vezes a criança fala assim, não quero. Pronto. Se você não está preparado, o meu mundo caiu, né? Sim. Não quero. Eu falo, não. Então eu vou contar, você vê que o olho da mãe ficou arregalada, ficou pronta para receber aquela informação, eu quero que conta para mim então, né? Aí você vai e conta, cria uma parceria, uma cumplicidade com a criança de uma certa forma, né? Ah, você não quer? Tudo bem, mas eu vou contar para sua mãe, a sua mãe quer, a sua tia quer, quem está com você quer, e assim vai. Todo dia é uma experiência nova, todo dia se faz crescer. Você falou das histórias, agora eu já estava com isso na minha mente. Queria saber quais são os tipos de história. Se são histórias que já existem, se você cria na hora, alguma que você vai de acordo com o ambiente, com o que você sente ali. Né? É isso mesmo, isso é interessante. A Viva te dá material para trabalhar. Ela tem dentro do site dela, tem um item chamado Biblioteca. Você entra na Biblioteca da Viva, você tem uma série de livros que você pode ler pela internet mesmo, né? E você pode também usar todos os recursos que você conhece, né? A leitura do livro, mostrar o livro para a criança, trabalhar em cima do livro com a criança, né? Quando a criança é alfabetizada, é legal porque ela lê contigo o livro até. E essa é a proposta nossa. Nossa ferramenta de trabalho é o livro, né? E mostrar isso para a criança é muito legal. Mas também tem aquele momento que você dá liberdade da criança interagir com você. Certo. E a gente usa um outro recurso que é a contação de carta com um material que a Viva produz, é uma caixinha chamada Eu Conto. E nessa caixa, através de cartas, a gente vai montando uma história com todo mundo que está no quarto, às vezes. Que legal. Entendeu? Depois a gente pode fazer uma história nós três aqui. Legal! Que legal! Já nos abençoando com certeza. esse projeto. Bom, o Mário,
como que a pessoa se torna um voluntário para ser um contador de história? Porque até então, nós queremos aprender e saber aqui da sua parte, dessas 1.004 pessoas que são contadores de histórias, todos eles são pessoas profissionais, têm seus ramos. Como é que é? A pessoa continua trabalhando, exercendo a sua função de profissional e depois vai para o hospital? Ou então tem alguns que já são aposentados? Conta um pouquinho pra gente. A Vivo funciona assim. Ela faz um curso em que são nos finais de semana. Hoje está usando muito a internet para fazer os cursos EAD, né? Por causa da pandemia também, esse problema todo. E você passa por um período de formação teórica. Depois, quando você está pronto naquela formação, você é chamado ao hospital, você vai ao hospital, combina com todo hospital, tem um líder, que a gente chama de cabeça de chave. Esse cabeça de chave pega aquela pessoa que quer trabalhar naquele hospital, vai lá e mostra como é que funciona durante 4 semanas, né? Ele vai lá uma vez por semana, 2 horas por dia de contação de história. E aí essa pessoa está preparada, quando ela estiver prontinha, fala, vai contar a tua história à vontade. Aí você deixa a pessoa solta contando. Mas desde o primeiro dia já vai contar, não vai chegar lá e falar, não, eu quero assistir. Não, não tem essa de assistir. Você perguntou, a maior parte das pessoas que estão lá estão nativa, existem muito aposentado, e o que a Viva te pede? 1 dia, 2 horas, nada mais do que isso. O mesmo dia sempre. Eu vou estabelecer segunda-feira, então segunda-feira está fechado. Entendi. E assim, é um trabalho voluntário, né? Tem os Doutores da Alegria também. O que eu queria saber, não é só para criança, ué? Não. A contação de história é feita para quem está no ambiente, né? Sim. Às vezes, enquanto você está fazendo a contação de história, o médico está prescrevendo alguma coisa, às vezes está fazendo um procedimento qualquer, tá? E isso ajuda muito. Às vezes você tem uma dificuldade com a criança de ter um certo medo de tomar uma injeção, tá? E você estando lá, você ajuda aquele profissional, entendeu? Certo. E também fala assim, são os quartos que ficam mais limpos no momento que você está lá, porque a pessoa que está varrendo lá, enquanto não acabar a história, ela fica lá juntando, assim, vai limpando, tira pó, tira não sei o que, porque quer participar tudo. E a gente até incentiva, às vezes, o enfermeiro a fazer isso com a gente, o atendente lá, o técnico fazer isso com a gente, né? Olha, que história que você gosta, tal, e a gente vai contando, tal. A história vale qualquer uma. Vocês perguntaram isso. A história vale qualquer uma. Você não tem um pacote. Eu diria que a criança chega e você fala assim, que história que você quer que a gente conte? Eu quero de terror. Aí você olha assim, um menino de 3, 4 anos, assim, ela fica entusiasmado porque ele quer isso, ele aprendeu a falar terror, acha legal, e quer contar. E não vem falar assim, tinha um fantasminha bonitinho, porque não é bem assim que ele quer um negócio mais radical. Terror mesmo, e é assim que vai dentro. É muito legal exatamente isso, você vai se descobrir naquele momento. A pegada eu entrei no quarto, né? Até que a gente brinca assim, que começa assim, né? Você bate na porta, abre a porta, enfia a cabeça lá e fala, posso te contar uma história? Que legal. Daí pra frente, o que vier é satisfação pessoal. Sim. Tá? É isso o olfato e atender a criança. Eu acho que é isso que também é interessante você saber, né? Como é que você sai de lá? Porque hoje em dia, se a gente faz qualquer coisa que seja no farol, qualquer coisa que faz o bem, a gente já sai com a alma tão leve, tudo, né? Mais, nossa, parece que o dia fica mais lindo. Como que você sai depois de uma história dessa? Existe um procedimento nosso, né? Que é o diário do contador. Então você registra aquilo que você fez naquele dia. Certo. E lá tem um campinho assim. Quando você entrou de 0 a 10, qual era o teu estado? E depois você responde todo o questionário que tem, quantas crianças você contou, para fazer uma estatística e saber quais são os livros que são mais lidos, as histórias que são mais contadas, se teve alguma coisa que chamou a atenção que você quer registrar, né? Aí chega a um determinado ponto e fala assim, e quando você saiu do hospital, como você estava? Eu nunca vi ninguém chegar 8 e sair 5. Sim. Entendeu? Nunca vi Sempre isso. mais. De 8 foi para 10, ou de 10 ficou em 10, entendeu? Ou de 5, chegou a 9. É isso que é legal. É aquela expectativa que você tem do teu dia. E você sai de alma lavada mesmo. E tem muito essa questão, né, de você não tá bem todos os dias. Sim, claro. E ter que passar o melhor, né, para alguém, né, Renato? É verdade. E Mário, nesse prazo, nesse período que você tem 17 anos contando história, não é isso? Esse período que você tem 17 anos contando história, eu gostaria que você falasse aqui pra gente das histórias que você compartilhou com muitas pessoas que estavam no leito, porque dentre alguns que estão ali, algumas enfermidades, ela está muito ligada à mente, né?
E eu gostaria que você contasse alguma experiência da história que você contou, que, sei lá, no dia seguinte, ou então 2 dias, 3 dias, a pessoa foi curada e a experiência veio para você, a pessoa ter recebido alta, né? Eu me emociono com isso aí, porque aconteceu assim, um negócio, logo que eu entrei, eu comecei a contar a história. Eu comecei a contar a história no Emílio Ribas. E naquela época, 17 anos, naquela época não tinha internet e tinha que se fazer o diário do contador à mão e ficava um caderno lá pra gente preencher. E todo mundo dizia assim: hoje o Carlinhos está muito bem, hoje o Carlinhos está não sei o quê, brinquei com o Carlinhos não sei o que lá. O Carlinhos era um garoto que tinha AIDS naquela época, né? E toda a família tinha sido dizimada pela AIDS. E tinha sobrado ele e uma irmã. E todo mundo chegava. E eu comecei, bom, todo mundo vai no Carlinhos, eu estou chegando aqui, vou falar com o Carlinhos. Ele não falava comigo em hipótese alguma. Eu chegava lá, brincava com ele virava a cara e ia embora. Eu entrava na biblioteca quando ele estava lá, ele levantava e ia embora. Ele não foi com a minha cara, ele não ia. Até que um dia eu passei, e no Emílio Ribas você tem um sifão para você entrar no quarto. E naquele dia estava aberta a porta, do acesso à maca, que é uma porta maior. Eu estava com um papel na mão, eu amassei, joguei nele e fui embora, né? E os atendentes sabiam que ele não ia com a minha cara, que eu não conseguia, ficava brincando comigo. Aí ele falou assim, um atendente passou assim: ô contador, o papel voltou. Opa, ele viu eu jogar, o papel voltou. Jogou de volta. Eu peguei e joguei de volta. Aí ele jogou de volta de novo. Aí eu fiz um aviãozinho, joguei o aviãozinho. Aí ele pegou, mandou de volta. Aí eu fiz um aviãozinho mais incrementado, tudo, joguei, não voltou. Aí eu passei e ele estava tentando montar aquele avião de novo, desmontar e montar. Que massa! Falei, legal. Peguei umas folhas de sulfite, entrei no quarto lá e falei, vou te ensinar você a fazer isso aqui, porque você não sabe fazer esse avião, esse tipo de avião. Papai, fiz o avião dele. Ele fez o avião comigo direitinho, não abriu a boca. Não falou pra mim, nada. Mas eu saí daquele dia tão feliz. Só de ter conseguido dar esse passo, né, com ele. Não era falar com ele. Eu queria interagir de uma outra forma. E qual foi a maneira que ele teve? Foi de fazer o avião, topar fazer o avião junto comigo, né? Eu saí de lá muito alegre, muito alegre. Aí, passado mais uns 20 dias, ele teve alta celestial. Uau. E aí não teve jeito. Mas foi uma choradeira geral no hospital, né? E eu não sabia se eu chorava pelo fato, mas ao mesmo tempo eu estava alegre. Porque eu passei aí lá para falar com o Carlinhos sem falar com ele. Que legal, que conquista, né? E sabe o que é interessante? Você sempre vai com alguns apetrechos, né, para as histórias. Sim. Pô, esse eu até trouxe aqui. Queremos ver. Todo mundo fala assim, primeira coisa, o que leva um contador para uma mala? A minha mala acabou sendo a minha identificação. Todo mundo fala assim, aquele cara da mala de madeira, tal, não sei o quê, sou eu. Né? É o contador de histórias. Você precisa de ajuda? Não. Aí, pronto. O que a gente carrega dentro, normalmente, né, são os livros que mais a molecada procura. Por exemplo, né, esses livros pop-up. Né? Esses livros são super legais. Tá? São livros que você abre e a figura vai se formando. À medida que ela vai indo, você vai contando a história. Era um sapo que tinha a boca muito grande, que ele queria saber como é que as pessoas, que os outros bichos comiam. Entendi. Aí, Mário, a Babi tem um recado para poder falar aí. Fala daí, Babi. Olha, eu tô aqui só ouvindo aqui todas as histórias, né? Como é que tá acontecendo aí, que é muito bacana esse trabalho. Eu já tinha muito ouvido falar sobre um trabalho do Doutores da Alegria também, que eles são super bacanas, eles levam entretenimento, levam esse acolhimento para as crianças, mas eles são, assim, um grupo grande, um grupo que tem apoio, um grupo que tem mais pessoas envolvidas. Hoje o Brasil inteiro, acho que até conhece mais. E eu queria saber qual que é o desafio de você ser, vamos dizer assim, carreira solo nesse momento, nesse contexto, dentro dos hospitais, levando essa história, levando alegria para as pessoas, enfim, mas muitas vezes sozinho, né? Como é que é para você? Como é que você enfrenta isso de uma forma que te traga segurança de estar, meio que é o que eu tô falando, né? Carreira solo aí dentro do que você faz, Mário. Normalmente você faz esse trabalho em duplas, sabe? Porque você acaba se identificando com um colega e fala assim, olha, eu vou dia
Eu, por exemplo, vou para o hospital, no Instituto da Criança, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E tem uma outra pessoa que fica lá também, muito feliz da vida, está chegando às 5 horas da tarde junto comigo. Certo. E as coisas são incríveis. Eu sou Mário, a menina que vai comigo, o pai dela é Mário, ela é bem novinha, então a molecada fala assim, é teu pai? E ela fala Sério? assim, é meu pai. Né? Uau! Ah, não é, quero ver documento. Ela mostra o documento do pai dela, Mário, e é Mário, os caras ficam tudo certo. Então eu falo assim, vai eu e a minha filha, né? Supostamente a minha filha contar a história. E é muito legal porque as pessoas acabam esperando você, sabe? No estudo da criança, tem criança muito tempo internada. Eles ficam muito tempo, períodos muito grandes Coisa de de internação. anos, às vezes, né? Coisa de anos, né? E então você acaba criando aquela tem que passar lá para falar oi para fulano de tal. Você não pode ter preferência, porque você está lá para contar a história para todos. Pra todo mundo. Mas você acaba, pelo menos o oi você fala. Você passa, oi, tudo bem, melhorou, tá bom, tá. Mas sempre faz. É isso que tem. Então você nunca está sozinho nessa história. E quantas histórias você consegue contar em um dia? Às vezes quando você está assim, num dia normal, você passa 4, 5 quartos. Ah, No entendi. período de quanto tempo? 2 horas. 2 horas cada história, mais ou menos. Não, É isso? não, o teu período Em um dentro período de 2 horas você passa em conta 4. 4 Ah, horas, entendi. Uma meia hora cada quarto você fica. Ah, legal. Embora às vezes você chegue, fique, a criança não quer que você vá embora nunca, né? Fica, deixa eu ver. Ah, eu quero ler, então conta outra, aí conta outra. O problema da mala é exatamente esse, você leva vários livros dentro, eles querem que você conte todos. Todos. Ah, não tem como. E aí, esse daqui é o sapo. Bocarrão. Ah. Tá? Então, esse que Bem lúdico, né? coisa. Ele é bem lúdico, ele vai. O sapo, ele Ai, tem a quando boca vem uma muito figura grande. dessas, as crianças Tem, ficam loucas, né? tem tempo de contar a história? Pode contar rapidinho. aqui rapidinho. Bem rapidinho. Ele tinha a boca muito grande e tal, e ele queria saber o que os outros poderiam contar, né? Aí ele foi no passarinho e perguntou, o que você come? Ah, eu como minhoca, tal, não sei o que. Ai, que legal, minhoca, que bom. Então você tem aquele bicão para comer minhoca, legal. Ele foi lá, encontrou com o ratinho. O que você come? Ratinho. Ah, eu como o resto de comida que cai no chão. Então não pode deixar a comida cair no chão. Aí tudo bem. Ele foi mais pra frente e tal, ele encontrou o seu jacaré. Jacaré. Deixa eu O que arrumar você aqui pra câmera. come, seu jacaré? O que eu como? Eu como sapo que tem boca grande. O que eu faço? Logo de cara ele chegou e... coitado do sapinho que tem boca grande, ainda bem que a minha é pequenininha. E mais que depressa, ele caiu na água e acaba a história. E acabou. Ah, Que legal que é um livro bem ilustrativo, bem né? ilustrativo. Bem lúdico, bem Educativo. legal. E quando você tem muita gente no quarto, a gente faz exatamente isso que eu falei. É do livro Eu Aqui, Conto, né? É um livro caixa que a gente brinca, né? Tá. Quer que eu te segure? Então, o que a gente faz com isso? São várias cartas, né? Tá. Cartinhas. Cada uma tem uma função, tá? Mas a gente vai rapidinho aqui. Você pega lá as cartinhas, mistura lá rapidamente e tal. E fala assim, pega uma carta. Pega uma carta. Pronto. Vira Escolhi. essa carta para todo mundo saber o que Posso você virar? pegou. Pode virar. Você pegou uma... Escorregar. Escorregar. Então você vai começar a história. Começa com escorregar. Posso começar? Pode começar. Ontem eu escorreguei. Não. Gente errado. do céu, ela não sabe contar a história. Era uma vez? Lógico! Era uma vez. Era uma vez. Ou num dia qualquer eu estava... Era uma vez, em um dia qualquer, que eu estava lavando o chão da minha casa e, de repente, puf, eu escorreguei e caí no chão. Escolhe uma carta, Renato. Ai. Medir. Segue a história. Pode continuar daqui. Continua daqui. Então, quando eu escorreguei... Quem escorregou fui eu, Renato. Quando... Ah, é verdade. Eu escorreguei e você fez o que depois? E depois, eu fui medir a minha pressão, porque eu fiquei desesperado com a situação que aconteceu com a minha amiga Kelly. Foi verdade, viu? Vamos ver como é que vai continuar essa história? E olha aqui, eu peguei a carta do Forte. Do Forte. Mas eu logo percebi que minha pressão não estava alterada, que eu estava bem de saúde, muito forte e continuei a minha vida normal. Uau. E assim
a nossa história acabou, chegou ao fim. Ah, só eu que caí? Mas são 80 cartas, se quiser, a gente vai até o fim. Rapaz, Muito legal, adorei, legal, né? A bem gente podia fazer criativo. um disso aqui no programa, né? Verdade. Isso é legal até para você fazer nas brincadeiras de casa, né? Sim. No dia a dia, né? Você vai pegar, juntar as crianças de casa, fazer. E sempre ter o adulto que vai entrar e vai dar o palpite dele. Mas não admite começar uma história que não Sim, tenha. era uma Como vez. que eu, a rainha dos Você já contos prepara, você já Já prepara prepara a tudo. história. O pessoal, olha, vai vir uma história. Tem uma pela história, frente. exatamente. Tem que ter o Era Uma Vez, né? Era uma Verdade. vez. Agora, Mário, para quem está em casa, vocês aí que estão nos assistindo, pessoal, que fica aí se deprimindo, ai, tô sozinho em casa, minha vida tá... né? Muitas pessoas ficam se queixando, ao invés de você ficar se queixando, como que essas pessoas que estão em casa, sem fazer nada, possa se tornar um voluntário para poder ser também um Tá bom. contador de história? Também. É assim, é só entrar na vivedecheviver.org.br, tem todo um procedimento, tá inclusive aberto agora a próxima temporada de formação de pessoas, tá? Lá você encontra todas as informações. Tem também uma outra coisa muito legal. Tá em casa, não tenho o que fazer, tô desesperado, quero participar de alguma coisa. De segunda a quinta, das 10 às 12 e das 13 às 15 às 17, tem contação online, pela Viva também, pela internet. Você entra lá dentro do site, vai lá e você pode ver quem está contando história, você pode ouvir história e, se quiser, contar também. E às quintas-feiras tem mais um horário, só nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Que você entra pela internet, vai lá no Vivo Deixa Viver, você vai dar a linha que você tem que digitar lá, ele vai entrar e você pode participar dessas contações online. Muito legal isso. Ou fazer o curso, Sim. rapidinho, é Duas pela ho- EAD. são 2 horinhas, uma vez na semana, não é isso? O voluntário, sim. O voluntário né? trabalhar, Pelo menos a pessoa ocupa sua mente, não fica aí se lamentando. Faz o bem. Kelly, o que o mais o ser humano tem feito ultimamente é o que? Se lamentar da vida. Exatamente. É juros daqui, é imposto dali, o presidente que está deixando a desejar, é muito isso, muito aquilo. É melhor a pessoa se ocupar a sua mente em ajudar outras pessoas Exatamente. que estejam necessitando e precisando de uma palavra. Uma palavra já é o suficiente para ativar e reanimar a fé dessa pessoa. E você Isso sabe que mesmo. existe um curso de formação, um curso lá para você ter dentro do ventre materno. Você já começa a contar a história com a criança no ventre. Sério? Sério, já começa a fazer exatamente isso. Que É legal. comprovado cientificamente que dá resultado muitas coisas. E você falou na hora das curas, nas possíveis curas. Também é feito estudo que quando a criança recebe uma história, ou um adulto mesmo recebe uma história, ele tem uma melhora muito grande nos lançamentos dos hormônios pelo corpo, essa distribuição que tem dentro do corpo, do físico mesmo, né? Você se prepara melhor, você Sim. recebe melhor, faz um efeito muito grande. Ai, que maravilha. Os A gente hospitais estão adorou. trabalhando em cima disso. Ó, depois você volta pra gente fazer essa historinha aqui de novo, girar um pouco mais de tempo, né? É verdade. E pode deixar, por favor, Mário, o telefone de contato. Seus contatos. Tá legal. É. É a Viva e Deixe Viver, né? .org.br. Tem o Aviva DVD, que é o Instagram, Instagram. tá? Tá. E lá você consegue tudo todas as Maravilha. informações que a gente tiver, tá bom? Então tá bom. Muito Tá bom? obrigado pela sua Obrigado a presença, nós vocês pela- adoramos e parabéns acredito- pelo trabalho, né? E Mário, aqui já tem uma história. Era uma vez uma menina sonhadora e ela sonhava em ser apresentadora. E o nome dela é Kelly Lima, apresentadora. Ai, que lindo! Muito legal. Linda em pessoa. Muito obrigada. Gostou, né? Não tem bolo hoje não, tá? Muito obrigado pela sua Obrigado a vocês presença, também. viu? Tomei que aprovado? Todo mundo. Totalmente É aprovado, lógico né? que tá. Ah, você gostou da história? Eu adorei. Ó, a Kelly Principalmente que ficou- é por mim, né? Sobre mim. Isso com adorei. 3 cartas. Imagina se você põe 15. É, Rapaz. Olha. muito legal.